Após descobrir que o meteoro iria colidir com a Terra, esse homem decide viver seus poucos dias de vida ao lado da sua vizinha, e os dois resolvem sair em busca dos seus antigos amores antes que seja tarde demais. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, um filme de comédia e drama lançado em 2012. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara com certeza não tem sorte no amor. Começamos vendo Dodge Peterson e sua esposa Linda ouvindo uma transmissão que anunciava a colisão de um meteoro na Terra em apenas 3 semanas, e depois de ouvir isso, a mulher abandona o marido e foge dali. O homem decide continuar com a sua vida normalmente, indo para o trabalho e ignorando o caos que estava acontecendo, mas no meio de uma negociação de um seguro contra desastres apocalípticos, ele não aguenta tudo aquilo e até vomita com a ansiedade que sentia. Assim como Dodge, alguns dos seus colegas continuam indo para a empresa mesmo sabendo que no apocalipse nada daquilo importava mais. Eles tentam agir de forma natural para não serem consumidos pela loucura do fim do mundo. Voltando para casa, Dodge dá de cara com a vizinha que fugia do namorado sem futuro, tentando ignorar o quão estranhas aquelas pessoas eram. E aí ele encontra sua faxineira Elsa no apartamento. A mulher continuava trabalhando assim como ele, mas o cara aconselha ela a parar com aquilo, desistindo ao perceber que ela só estava mascarando seu medo, mostrando ainda ser útil para uma das poucas pessoas que importam para ela. Depois que a mulher vai embora, Dodge toma um xarope que Linda usava para induzir o sono, enquanto assiste ao noticiário, vendo que até mesmo a repórter sabia que aquilo não tinha como melhorar. Quando anoitece, o cara encontra uma aranha na sua pia, mas ao invés de finalizá-la, ele prefere dar uma segunda chance ao bichinho. Só que ele dorme tanto que nem sente a aranha andando pelo seu rosto. No dia seguinte, os pelos da aranha acabaram gerando uma alergia feia na cara dele, e então ele resolve ir visitar uma antiga amiga, quando do nada um corpo cai direto no seu para-brisa. Então o cara chega na casa de sua amiga Diane, e a mulher tenta convencê-lo a ficar com uma doida que iria para a festa que ia rolar. E aí o marido dela, Warren, aparece convidando Dodge para fumar um charuto bem caro, e ainda oferece álcool pro próprio filho, que tem mais bom senso que o pai e recusa. E quando a noite chega, Dodge nem dá bola para tal doida, e digamos que essa mulher tem diploma em ser maluca, o Charlie Harper que o diga. E durante o jantar, os adultos contam sobre seus últimos planos antes de serem finalizados pelo meteoro, e pela cara do Dodge dá pra ver que são só coisas fúteis. Mais tarde, os adultos começam a liberar bebidas para as crianças e usar entorpecentes livremente, e um dos patetas fica enchendo o saco de Dodge para aproveitar de tudo naquela festa. Mas isso só faz o cara fugir de todo mundo. Ele tenta se esconder no banheiro, mas é encontrado por Diane, e depois que o cara desabafa com ela, a mulher tenta tirar uma casquinha dele, só que ele recusa já que ela era a esposa do seu amigo. Mas ela diz que ninguém pertencia a ninguém, e o cara decide voltar para casa logo em seguida. Bom galera, uma coisa que com certeza aconteceria na vida real se descobríssemos que o fim do mundo estava próximo, são os adultos deixando seus desejos tomarem conta, e se permitindo experimentar coisas que nunca fariam se tivessem toda uma vida pela frente. Mas sinceramente, dar álcool para crianças no meio de uma festa com adultos totalmente doidões é algo surreal. Mas sabendo o quão doentio um ser humano pode ser, isso sem dúvida seria visto como normal, já que teria muita gente com a mente bem instável. Chegando em casa, Dodge pega uma caixa com alguns pertences e fica admirando as fotos com a sua esposa. E aí ele tira uma gaita para passar o tempo. Mas no meio disso, sua vizinha Penny aparece chorando na sua janela, e o cara resolve acolhê-la em sua casa. A mulher estava triste porque tinha fugido de casa para ficar com um músico amador que ficava se escorando nela. E agora ela não iria mais ver os seus pais por perder todos os aviões para lá, fora que ela ainda terminou com o sujeito depois da burrada que fez. Depois de acalmar os ânimos, Penny bebe o xarope de Linda e acende um cigarro de samambaia para ficar tranquila, e aí ela questiona sobre a esposa de Dodge, mas o cara tenta se esquivar do assunto. E aí a mulher capota no sofá dele durante horas, mesmo com ele fazendo um alarde enquanto fazia faxina e zoava com a cara dela. E depois de acordar, Penny resolve voltar para casa e entrega as correspondências de Dodge que o carteiro deixou com ela por engano durante 3 anos. Só que a mulher acaba revelando que leu algumas cartas, e que costumava ver a esposa do cara saindo do apartamento dele com outro homem sem ele nem saber, o que deixa ele furioso. Então o coitado vai ao mercado comprar um limpa-vidros, e para no meio do nada para chorar as mágoas e tentar se finalizar bebendo a substância, mas ele apenas acorda desnorteado encontrando um cachorro que foi abandonado pelo dono e deixado com o Dodge. Após isso, ele decide voltar para casa com um doguinho que apelidou de Perdão, já que era a única palavra escrita no bilhete deixado pelo dono, e no caminho podemos ver um caos tomando conta da cidade. E aí, enquanto lia uma carta escrita por Linda, o noticiário anuncia um motim que estava rolando pelas ruas, logo quando o tijolo atravessa a janela mostrando um dos vândalos que invadiram o prédio. Desesperado, Dodge pega o Perdão e usa a saída de incêndio para ir até o apartamento da Penny, só que ele acaba encontrando Owen, o ex-namorado fracassado dela, e o cara dá um piti achando que eles tinham um caso, mas Dodge ignora o cara e corre para acordar Penny. E aí a mulher tenta se esquivar de Owen a todo momento, enquanto pegava os seus discos favoritos. Então os três partem atrás do carro de Penny, que nem mesmo ela sabia onde estava. No meio do caminho, um tiroteio come solto, e Owen tenta usar a Penny como escudo, mas Dodge puxa a mulher e deixa o cara para trás, chegando no carro onde Owen esperava por
por eles, já que esse maluco deve ter aprendido a aparatar igual o Harry Potter. O cara não parava de irritar os nervos de Dodge, e quando ele sai para ajudar Penny a manobrar o carro, Dodge convence ela a abandoná-lo. Isso porque Dodge sabia de um avião que podia usar para levá-la de volta para a casa dos pais. Depois de um tempo na estrada, o carro fica sem gasosa, e os dois decidem ir andando mesmo. E no meio do caminho, Dodge explode por Penny ter escondido que recebia as cartas da esposa dele durante anos, impedindo que ele pudesse responder e estar com a Linda. Mas Penny não aguenta o peso da culpa, e decide se redimir ajudando ele a se reencontrar com sua esposa. E por sorte, eles conseguem pegar uma carona com um estranho. O ruim é que no meio do caminho, o cara começa a contar sobre a sua história de vida. Mas Dodge não suportava aquilo, e ainda desconfiava da índole dele por conta de uma pá que tinha na traseira do carro. Eles param no meio do nada pro estranho soltar a bexiga, e aí Penny fica com raiva por Dodge não querer ouvir o que os outros tinham a dizer, mesmo se isso pudesse ensiná-la alguma lição valiosa. Como sempre, fazer uma amizade com um estranho para ele não acabar te finalizando. E aí, a mulher sai para dar uma volta com o perdão, logo quando o estranho retorna. E ele conta a Dodge que sabia que ele iria finalizá-lo cedo ou tarde. Isso porque ele mesmo tinha contratado um finalizador para tirar sua vida, mas Dodge não era essa pessoa. Isso deixa o cara aliviado, já que tinha mudado de ideia. Só que a felicidade dura pouco, quando o finalizador aparece dando cabo do motorista com um tiro certeiro. Então a dupla aproveita as pás para enterrar o coitado, e aí eles decidem ficar com o carro dele, porém as chaves estavam no corpo, o que obriga eles a desenterrarem o corpo do homem. Ok galera, aceitar uma carona no mundo imerso em colapso é uma decisão que deve ser bem pensada. Dodge ainda foi inteligente em manter a guarda alta e desconfiar do cara no instante em que entrou no carro, até porque mesmo no mundo em que vivemos não é aconselhado pedir carona a estranhos, visto que tivemos entre nós o serial killer Edmund Kemper, um maluco que finalizou várias pessoas que pegava enquanto oferecia carona. Então é sempre melhor buscar um meio de se locomover sem depender de ninguém. Ao partirem, a dupla encontra uma lanchonete no meio da estrada, e entrando no lugar eles ficam chocados em ver a recepção das pessoas, já que todos ali falavam que o restaurante era sua família. E aí Penny aproveita e mente que era aniversário de Dodge para eles ganharem um tratamento VIP. Depois de ficarem doidos, os dois conversam um pouco sobre o trabalho de Dodge, e ele conta que só entrou no ramo de seguros porque não tinha nenhuma vantagem em seguir os seus sonhos, o que é bem deprimente. Mas o pessoal do restaurante aparece para acabar com o clima de enterro, e eles resolvem dar aquele tratamento VIP para o aniversariante, que recebe até beijos como presente. Só que do nada eles começam uma relaxada generalizada, e aí os dois fogem dali rapidamente, e quando chegam no carro, eles também aproveitam para dar uma relaxada. Só que depois disso, Dodge se sente culpado por conta da diferença de idade, achando que estaria tirando vantagem de Penny, o que acaba cortando o clima entre eles. Passando um tempo, uma viatura aparece atrás deles, e Dodge se desespera com Penny que pensava em fugir. E quando eles param, Penny dá em cima do guarda para eles serem liberados, mas a tática não funciona, e eles são presos mesmo assim. No xadrez, Dodge até encontra um amigo com uma placa avisando sobre o fim do mundo, e Penny se culpa por ter arruinado a vida deles, mas o cara a acalma com um abraço entre as grades. Após isso, Dodge conta sobre quando foi abandonado pelo pai após a morte de sua mãe, e que também foi abandonado pela própria esposa após descobrir sobre o fim do mundo, sendo que ele se casou com ela por conta do medo de morrer sozinho, além de ter recusado se casar com a sua antiga paixão Olivia, que ficou com um outro cara. E depois de um tempo, um guarda amigo de Dodge aparece e libera os dois, dando uma carona até a casa de um antigo crush de Penny chamado Speck, um aventureiro nato que tinha uma casa cheia de mantimentos e armas, além de uma pequena frota de carros. O homem se via como o líder da sua própria alcateia e acreditava ser a esperança para um mundo pós-apocalíptico, tendo Penny como a sua rainha. Ele ainda ganha pontos com a moça ao ajudá-la a falar com os pais através de um telefone via satélite. E enquanto ela conversava com a família, Speck intimida Dodge, dizendo que não tinha lugar para ele no seu bando, mas o cara nem se importa e sai de lá com Penny que pega um carro emprestado, partindo até a casa dos pais de Olivia, o primeiro amor de Dodge. Chegando lá, o cara hesita em entrar na casa, mas Penny não aceita esperar e já chega quebrando a janela e abrindo a porta por dentro. E lá eles descobrem uma grande quantidade de mantimentos que a mulher usa para fazer no jantar, enquanto Dodge encontra no toca-discos para deixá-la mais feliz. Durante o jantar, Penny conta sobre o seu passado e a relação entre os seus pais, que eram tão apaixonados um pelo outro, que fez com que a garota não aceitasse nada que não fosse incrível, mesmo acabando numa relação tosca com Owen. Ela ainda conta sobre o seu amor por discos de vinil, e que esperava chegar em casa e poder ouvi-los no toca-discos do seu pai, além de aproveitar o tempo com sua família, ao invés de um estranho qualquer, o que afeta bastante o Dodge. Mas Penny parecia saber que estava mentindo para si mesma, tentando mascarar o quão bem um estranho fez a ela em tão pouco tempo, dizendo que Dodge, no final das contas, era um bom homem. A mulher vai até a cozinha e acaba encontrando em uma gaveta uma carta que Olivia escreveu para os pais, e Penny entrega para Dodge, encorajando o amigo a ir atrás de sua esposa, já que a carta tinha o endereço de onde ela provavelmente estava. Já no quarto, Dodge não consegue dormir por conta da ansiedade em reencontrar Olivia, enquanto Penny folheava o álbum de classe do cara, vendo que ele e Olivia eram considerados o casal mais popular do colégio, ainda mais
por ele ser membro do time de hóquei. No dia seguinte, eles chegam na casa de Olivia, mas Dodge resolve apenas deixar uma carta de despedida e voltar pro carro, desistindo de vez de estar com a mulher que recusou ele no passado. Mas Penny não entendia o porquê do amigo fazer aquilo, já que todo aquele roleio foi apenas pela relação deles. E aí Dodge começa a discutir com a mulher, o que nem dura muito tempo, já que o cara quase atropela um grupo de pessoas que caminhavam em direção à praia. Chegando lá, eles percebem um padre batizando o pessoal, e no meio disso, Dodge e Penny se beijam, e passam uma tarde entre as pessoas se divertindo com a gaita. E quando o cara vai atrás do perdão, Penny lê uma mensagem gravada no instrumento, mostrando que era um presente do pai dele. O casal acaba escolhendo o contato humano em meio às pessoas pacíficas, e finalmente se sentem parte de uma comunidade forte e resistente, sem vícios e nem luxúrias, saindo de lá revitalizados, partindo para a casa de quem mais decepcionou Dodge naquele mundo. E ao baterem na porta, os dois são atendidos por Frank, o pai de Dodge, e é claro que o velho fica surpreso em ver o filho depois de décadas. Então Penny deixa eles a sós, enquanto o Frank já esperava que o filho jogasse na cara dele tudo de ruim que ele fez à família. Mas antes disso, Frank tenta se explicar mesmo com Dodge tentando impedi-lo, e o cara é obrigado a ouvir o perdão do próprio pai, que explica que sempre tentou se comunicar com o filho, mas a mãe destruía as cartas que ele enviava e recusava suas ligações. Sendo assim, os dois decidem recomeçar depois de anos separados, e o velho convence o filho a passar o dia ali com Penny, já que eles faziam um belo casal. E surpreendentemente, os três acabam se dando muito bem, compartilhando bons momentos juntos, como se fossem uma família. E pensando nisso, Dodge pega Penny enquanto ela dormia, e pede ajuda do pai para levar a mulher para casa, já que tudo que ela mais queria era estar com seus parentes. E ele se despede dela com uma sensação de amargura e arrependimento. Após assistir mais uma das pessoas que mais amou indo embora, Dodge resolve voltar para seu apartamento junto ao perdão, encontrando Elsa, que continuava trabalhando mesmo com o fim do mundo batendo na porta. Isso estressa Dodge, que manda a faxineira ir embora, mas Elsa não compreende, já que via o cara como seu amigo e queria fazer parte da vida dele como sempre fez, o que amolece o coração dele, que aceite que ela volte na próxima semana, mesmo que nunca exista uma. Então Dodge vai assistir o noticiário onde o repórter se despede pela última vez, o que aumenta ainda mais a solidão que Dodge está sentindo naquele momento. E aí ele resolve ir até o apartamento de Penny com o perdão, e lá ele passa um tempo ouvindo um dos discos da mulher enquanto esperava o seu fim, já que assim ele morreria de forma confortável ao lado daquilo que lembrava do seu grande amor. Só que de repente a luz acaba, e o cara acaba encontrando Penny no meio da sala, correndo para um abraço caloroso, enquanto o fim do mundo se aproximava. A Penny conta que acordou no meio da viagem e pediu para o pai dele dar meia volta, porque ela queria passar seus últimos momentos com o Dodge. Agora na cama, os dois assumem a paixão que sentiam um pelo outro, e tentam ignorar a destruição que acontecia lá fora. E enquanto Penny chorava de medo, Dodge estava em paz com a sua amada. A mulher desejava que eles tivessem se conhecido antes, mas Dodge sabia que tinha que ser do jeito que foi, e no fim, os dois aceitam seu destino, e a destruição do mundo finalmente acontece. Fala galera, o que vocês fariam se tivessem apenas 3 semanas no mundo? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, deem uma olhada aqui nas sugestões. Muito obrigado por assistir e até o próximo.